Oi pessoal, hoje eu tô aqui no Hemocentro de Franca porque hoje eu vou doar sangue, gente. É a primeira vez que eu vou doar sangue. Olha. E aí, como vocês podem ver, eu fui lá no Hemocentro pra mim doar sangue. Aí vocês viram aí na porta do Hemocentro, eu entrei, né, tirei sangue. E eu filmei lá pra vocês verem. Eu entrei, quando eu entrei eu já fui para uma salinha lá para fazer os exames lá de anemia, né? Lá dentro eu não conversei muito, porque tem muita gente e de máscara, né? Então a gente não conversa muito. Aí eu entrei lá e usei lá o aparelhinho para fazer os exames. Aí deu tudo ok, eu não entendo aquele aparelhinho, né? Aí ela olhou pressão, né? E aí ela já me mandou para uma salinha de entrevista. Acho que a gente faz entrevista só a primeira vez que vai tirar o sangue, né? Eu acho que ela falou isso mesmo, que a primeira vez passa por essa entrevista. Aí eu passei lá, né? Aí a gente fica, não, né? Eu pelo menos fiquei falando, não. Ah, tá. Eu fiz entrevista. Aí eu ganhei um livrinho lá com 4 receitas. Aí depois dessa entrevista, né? Vocês viram aí, né? Aí eu fui tomar o café. Ela falou como era a primeira vez, eu tinha que tomar um café, né? Aí eu olhei assim, bolacha, leite, chá, café. Eu falei, que chique, né? Aí comi lá, né? Quando eu fui tirar o sangue, a moça começou a passar uns negócios amarelos. E eu olhando. Ai, e vai dando um embrulho no estômago. Aí eu, ai, nossa, como é que vai ser? Deve ser igual tirar sangue pra fazer exame. Aí eu vi a agulha. Eu, nossa, né? Ai, gente, mas aí depois super tranquilo. O braço começou a querer adormecer, mas foi rápido, né? Assim, parece que foi rápido. Pra mim foi rápido. Eu achando que eu ia embora, né? A moça falou, pra mim ir na porta lá, eu fui por aqui, né? Que é pra ir embora, né? Não é aquilo ainda, né? Muito obrigada, um ótimo dia, viu? Tudo Tá, bom. obrigada, foi um prazer. Tchau. Aqui, Vânia. Ah, aqui? Aí eu saio por... Você mesmo se serve aí, ó. Tem que comer primeiro antes de ir embora, sim. tá? Tem, ó. Aí eu falei, mas eu comi agora, né? Não, você não pode ir embora sem comer. Mas assim, o que eu queria falar mesmo pra vocês era a importância, o porquê de eu ir lá doar o sangue, né? Há muito tempo atrás, a minha irmã, grávida do João Pedro, que é o meu sobrinho que tá fazendo os vídeos junto comigo, super ansioso, né? Não ia ser o meu primeiro sobrinho, eu já tinha tido 2. Meu terceiro sobrinho, né? E a gente ansioso, esperando. E a minha irmã foi fazer o ultrassom, né? Ele tava de 7 meses. E tava tudo bem, correu tudo bem, né? E ela passou uns dias dessa quinta-feira. Ela acordou angustiada, ansiosa, né? Falou, meu neném não mexeu, eu vou no médico. E ela não sabia se ia, se não ia. Aí ela orou a Deus, né? Orou e ela acreditou que ela ia ter uma resposta ali naquela oração. E através dessa oração que ela fez, ela olhou assim e viu a chave do carro e falou, eu vou. Pegou a chave do carro e foi. Chegou lá, o médico falou assim pra ela, mas a gente fez ultrassom terça-feira. Seu neném tá bem, tá aqui os ultrassom. Ela, mas eu quero fazer outro, não tô sentindo bem, eu não quero ir embora sem fazer outro. Eu pago, né, se for necessário, porque eu acho que eu quero fazer outro, então eu pago. Aí o médico falou, não tem necessidade, né? Falei, fez o ultrassom, vamos ver se o neném tá bem. E realmente o neném, a água do útero, a água, né, que fica na barriga ali junto com o neném, aquela água secou, estava secando, né? E o médico falou, olha, tem tanto lá de água, você tem que correr agora pro hospital, né? Você não pode esperar nem mais um minuto, você não pode parar para comer um biscoito, é daqui pro hospital. E ela foi, correu, foi rapidinho, chegou lá, os médicos já
internou ela, né, já foi para ganhar o João Pedro. Então o João Pedro já nasceu de 7 meses e aí foi difícil para nós porque ele ficou 1 mês lá. E nesse 1 mês era assim, corre aqui, corre ali. E foi difícil porque a gente achou assim que não ia ter o João Pedro junto com a gente. Eu cheguei a entrar lá para ver o João Pedro. E quando eu entrei, eu pus a mão assim nele. Gente, ele era tão pequenininho, mas tão que cabia na palma da minha mão. Aí eu e o pai dele entrou pra ver ele. Eu lembro que tinha uma seringa com um pouquinho de leite pra ele. Eu acho que era um tiquinho de nada, assim, só na seringa, né, que ele tava mamando. Só que através dessa visita, eu e o pai, o João Pedro foi proibido de ter visita. Assim, o João Pedro ficou muito fraquinho, aí ele tinha poucas plaquetas. E eu não entendo muito, mas é assim, parece que eles pegam o sangue e separam. O sangue tem 3 tipos de eu não sei explicar, mas eles separavam as plaquetas do sangue pro João Pedro. Então o João Pedro, assim, ele não foi preciso assim o sangue, a pessoa doar o sangue para ele, no caso, né? Mas através do sangue eles teve que tirar as plaquetas, porque ele precisava de plaquetas. Então ele tomou essas plaquetas. E aí o João Pedro está aqui junto com a gente agora gravando, lindo, lindo, lindo. Mas esse ano, novembro, né, a minha irmã ficou grávida. Assim, depois do João Pedro ela veio a Heloísa, né, graças a Deus foi tudo certo. E depois ela ficou grávida da Helena. Você vai ter um irmão ou uma irmã. O quê? A mamãe vai ter uma irmãzinha ou um Que é irmão. uma mãe igual, pai? Tem outro irmão? Vai ter, é sério, filha. Tá na barriga de sua mãe. Tá não. Você É gostou? sério, filha. Tá não. É verdade. Não, não, mãe. Conta mentira não, Não, do filha, diabo. eu não posso mentir, não. É do diabo. Não posso mentir, é verdade pra você. Mostra pra ele. Assim, filha. Mostra pra ele, irmão. Mostrar o quê? O exame que sua mãe fez hoje, ela está grávida. Ai, eu vou ter um irmão. É maior. Fez ultrassom, era menininha, então vai ser Helena. E quando a Rúbia foi para ganhar a Helena, o médico falou, dá para esperar até quinta-feira por causa da água, tem tanto de água na barriga, dilatação normal, então vamos esperar até na quinta. Aí no domingo, que era dia de eleição, né, dessa última eleição agora, eu não costumo deixar o celular alto. E fui dormir e esqueci. Aí o celular tocou às 5 horas da manhã. E meu cunhado, Elaine, você pode ficar com o João Pedro e com a Heloísa? Porque a Rúbia tá sentindo muita dor, né? Então eu vou levar ela lá na Santa Casa pra gente ver o que tá acontecendo. Aí chegando lá, né, aí falou assim, olha, vai ter que fazer o exame, parece que o neném fez cocô, né, na barriga, então vai ter que fazer cesárea pra já ganhar a neném. Então ela já entrou lá pra dentro. E eu fiquei com os meninos, né, e levei eles pra almoçar com a gente na casa da minha sogra, e eles passaram o domingo com a gente, mas era meio-dia, nada de notícia, a gente já tinha visto o neném, né, o meu cunhado já tinha posto foto da neném, e nada da minha irmã. Aí ele mandou uma foto da minha irmã, mas bem de tardezinha. Aí o João Pedro falou, nossa, como a minha mãe tá gorda. Aí aquilo lá me chamou a atenção, né? Aí eu falei, não, mas é porque ela recebe soro, né? Normal. Só que na hora que ele falou como a minha mãe tá gorda, eu fui olhar e eu vi, assim, que ela tava recebendo soro. E eu vi um fiozinho preto, né? Eu falei, parece que tem um negócio preto nela, né? Aquilo lá me chamou a atenção, mas eu fiquei só pensando, né? Mas por que demorou tanto tempo pra tirar foto dela, né? Por que será que ele não dá notícia dela? Aí os meninos ficou aqui na minha casa. Aí depois de manhã eles iam pra casa da minha irmã pra ficar lá um pouco com a minha irmã, com a Núbia. Aí o telefone tocou, era a minha mãe falando assim que a Santa Casa tinha chamado pra ficar alguém lá com a Rúbia de acompanhante. Aí eu falei, mas não tá ficando acompanhante por causa do Covid, né? Não tá tendo acompanhante. Então aquilo lá eu falei assim, mas o que será que aconteceu, né?
Aí eu fui. Aí quando eu fui, aí meu cunhado foi me levar e ele não sabia ainda que a Santa Casa tinha pedido alguém pra ficar lá com ela, porque ele já tinha ficado a noite inteira e eles não falaram nada pra ele. Aí ele foi contar a história, ele foi contar o que tinha acontecido, né? Até então eu fiquei assim, né, só ouvindo, assim. Ele falou que viu ela ganhar a neném, pegou a neném no colo. Quando ele percebeu uma agitação, aí eu acho que uma enfermeira pediu para ele sair por causa do ar-condicionado, por causa da neném. Falou, você pode ficar um pouquinho lá fora. Aí ele ficou lá fora, só que tem um vidro, né? E ele ficou olhando através do vidro uma movimentação. E entra gente, sai gente. E ele olhando assim, falou, mas por que essa movimentação, né? Já tinha tido 2 neném, né? E que ele viu ela assim, ela foi ficando cinza. Ele falou que foi vendo que ela tava perdendo a cor dela. E sangue, e ele olhou aquilo lá, né? E ele pensou, ninguém falava nada. Ele, o que tá acontecendo com a minha esposa? E ninguém falava nada. E entrava um médico, entrava outro. E ele falou, gente, acho que eu tô perdendo minha esposa. E ele começou a orar naquele minuto ali. Ele começou a orar e ele falou que pediu pra Deus não levar a esposa dele. Pra Deus deixar ela pra cuidar dos meninos, né, dos filhos. E ele não queria perder a esposa dele ali naquele momento, naquela hora, né. Então ele falou que foi orando, foi pedindo pra Deus, né. Aí a pressão dela foi a 3/4, o coração dela parou, eles deram adrenalina nela. Aí, né, tiraram ele, né, de lá. E ele achou que ela ia morrer, né? Só que deu tudo certo, né? Eles mandaram ela pro quarto. Aí, depois, eu lá na Santa Casa, eu vendo as pessoas as enfermeiras, pessoas que estavam lá pra fazer estudo, ia no quarto pra ver ela. Tinha mais 2 moças lá e eles iam e ficavam assim, nossa, mas é você mesmo? Aquela moça que tava ontem na... Gente, é incrível. E eles ficavam tão admirados dela estar ali naquela cama, eles falavam assim, você tá com a cor tão perfeita. Não é você, parece que não é. O médico chegou e pôs a mão assim na cabeça e falou assim, eu vim pensando assim, ela tá lá mesmo? Ele olhou pra ela e falou assim, olha... Aí ele foi explicar pra ela que ela deu um problema na bexiga, ele teve que trabalhar com a bexiga. E o útero ia desmanchando, conforme ele ia tentar costurar, ele desmanchava igual papel. Eles teve que tirar o útero e o sangue não parava, né? Ele falou que é muito impossível, quando acontece um caso assim, é muito raro a pessoa se salvar. Então, nesse momento, ela teve que tomar 3 bolsas de sangue, né? Então, gente, por isso é muito bom doar sangue. Hoje, graças aos médicos que teve ali uma sabedoria muito grande de saber trabalhar naquela área, né? Uma sabedoria que Deus deu para eles, né? E graças a Deus, Deus colocou pessoas ali sábias para saber lidar naquele momento com aquela situação. E hoje ela tá com a gente. E então, gente, assim, é muito gratificante, sabe? Saber que tem gente que doa o sangue para ajudar outras pessoas, porque pode ser sua mãe, pode ser o seu pai, pode ser seu filho. E tem pessoas ali que doam sangue para poder estar ajudando uma vida. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para estar recebendo os próximos vídeos.